Eu vou tentar fazer um resumo do que é isso aí que eu tô falando, mas a ideia toda é que a gente quer fazer inferência, certo? Deixa eu ver se ele tá aqui, vou aumentar um pouquinho. A gente quer fazer inferência, né? O que é inferência? Inferência é eu, a partir de observações, eu tenho observações, e eu quero extrair informação dessas observações, certo? Esse é o paradigma que a gente está trabalhando quando está falando de Bayes, na minha interpretação, na minha escola, na minha igreja de Bayes, que não é igual à igreja dos outros, tem várias igrejas de São Bayes, né? Na minha igreja, fala que a Bayesiano significa isso, tá? A gente está fazendo inferência, e inferência é extrair informações de observações, certo? E o que é extrair informação, de certa forma? Bom, eu tenho proposições lógicas. Proposições lógicas. Por exemplo, eu posso ter uma proposição lógica, quando chove, o chão fica molhado. Então, isso aqui é uma proposição lógica, certo? Eu poderia até representar ela mais matematicamente, assim, sei lá, né? Tipo, choveu implica em chão molhado. Ou vamos dizer isso. Molhado, caralho. Aí, né? Outra proposição é o chão está molhado. E outra é choveu. E esse tipo de proposição, a gente já tem uma forma de lidar com elas, que se chama lógica de primeira ordem. Certo? Ou lógica aristotélica, lógica booleana, sei lá, qualquer primeira ordem, qualquer nome que você quiser dar pra essa porra. Lógica de primeira ordem é um sistema que a gente consegue manipular proposições, e a gente atribui valores a essa proposição que é, né? Então, você tem uma proposição A e uma proposição B. Eu consigo falar coisas do tipo, qual é o valor de A? Você escrever assim, qual é o valor de A? E o valor de A ele pode ser true, pode ser verdadeiro ou falso. Esses são os valores possíveis, né? Dentro dessa lógica. E eu posso falar assim, ó, dado que eu sei B, eu sei que B é verdadeiro. Tô assumindo que B é verdadeiro. B é o meu axioma. Eu quero saber se A é verdadeiro ou falso. Certo? Para que serve isso, né? Em que contexto eu uso isso? Quando eu tenho informação completa. O que significa informação completa? Significa eu saber se uma proposição é verdadeira ou falsa, sem dúvida, sem nenhum tipo de incerteza a respeito disso. E significa que eu posso usar caminhos, vamos dizer assim, caminhos que são possíveis dentro da álgebra dessa lógica de primeira ordem. Então, por exemplo, eu posso fazer coisas do tipo, eu vou partir de que A implica B, né? Imagina que eu sei que A implica B, eu sei que A aconteceu, então eu sei que A é verdadeiro, portanto, eu concluo que B é verdadeiro, certo? Isso que esse símbolozinho que significa, né? Talvez que seja melhor uma linha só. Então, isso aqui é uma forma de usar lógica, né? É um dos modos permitidos de você provar uma proposição, né? Então eu poderia escrever isso dessa forma, né? Tipo, V de B, dado que A implica B e A é igual a verdadeiro. O valor dessa expressão é verdadeiro. Eu vou colocar IA, assim, só para ficar mais fácil de entender. Né? Por exemplo, suponha que A choveu e B o chão está molhado. Certo? Então A implica B é o quê? Quando chove, o chão fica molhado. Não é chão. Certo? Ou seja, o que eu estou dizendo ali se quando chove o chão fica molhado e choveu, logo o chão está molhado. Certo? Isso é uma dedução, isso é uma lógica dedutiva. Certo? O problema é o seguinte, eu não posso fazer o seguinte, eu não posso, dentro desse sistema, falar o seguinte. Quando chove, o chão fica molhado. O chão está molhado, logo choveu. Isso não é verdade. Eu posso ter ligado o sprinkler, o vizinho pode ter jogado um balde d'água na minha casa, pode acontecer outras coisas. Né? Então, o sistema de lógica de primeira ordem não me permite concluir nada, né, a partir dessas duas informações. Quando chove, o chão fica molhado, o chão está molhado, e daí? Não consigo concluir nada. Certo? Não consigo combinar essas duas informações e extrair a informação delas. Essas duas proposições extrair a informação delas. Mas, porra, né, é meio foda você virar pra mim e falar assim, ó, não existe nenhuma informação adicional sobre se choveu ou não. Tá? Não é possível concluir nada a respeito de se choveu ou não a partir dessas duas informações. Se eu abrir a janela, olhar pro chão, o chão estiver molhado, e eu souber que quando chove o chão fica molhado, eu não posso concluir nada, se choveu ou não. Isso não dá certo. Eu não posso concluir uma informação completa. Eu não posso ter certeza que choveu. Mas a minha confiança de que choveu deve aumentar um pouco. Não devia? Tipo, se eu antes não sabia nada, antes eu não sabia nada, eu não sei nada a respeito de se choveu ou não. Imagina isso. Eu estou num estado de total ignorância. Aí você vira pra mim e fala assim, cara, quando chove, o chão fica molhado. E hoje o chão tá molhado. Porra, deve aumentar um pouquinho a minha expectativa de que tenha chovido. Certo? É razoável isso, né? Não tô falando merda. É razoável que aumente um pouquinho a minha expectativa de se chover ou não.
Só que eu não posso fazer essa indução usando lógica de primeira ordem, porque lógica de primeira ordem só trabalha com coisas que são ou verdadeiras ou falsas. Ela não trabalha com isso aqui é um pouquinho mais perto de estar verdadeiro do que era antes. Certo? Isso não faz parte da lógica de primeira ordem. Então a gente pode tentar construir uma lógica de proposições incertas. Tá? A gente pode tentar criar isso. E a gente pode virar e falar assim, cara, o que eu quero que uma lógica de proposições incertas satisfaça? Né? Eu posso querer que exista uma função, que eu vou chamar de cochetinho. Né? Uma coisa que eu enfio proposições aqui dentro. E ela me fala minha plausibilidade, minha expectativa, minha qualquer coisa assim sobre essa proposição A. E que quando eu, né, e quando eu for capaz de medir essa plausibilidade na situação dessa em cima, né, quando chove, chove fica molhado e o chão está molhado, né, ela aumente um pouquinho, ela seja possível ordenar essas plausibilidades e ela aumente um pouquinho, ou seja, ela esteja maior do que estava antes. Nota que aqui em cima, quando eu estou falando de dedução, eu sempre tenho essa estrutura, né? Eu tenho axiomas, eu tenho proposições que eu vou assumir como verdadeira, e eu vou concluir algo sobre a proposição que está aqui embaixo, certo? Então, na real, isso aqui não é uma função de uma proposição, é uma função de uma proposição e um ambiente lógico no qual eu vou tratar aquela proposição. Então, isso aqui é a minha plausibilidade, expectativa, whatever, de que A de que A aconteça, ou seja verdadeiro, ou whatever, dado que eu sei B, que eu sei que B aconteceu. Vamos dizer que é disso. Então, choveu. Dado que, esse pipezinho, né, chama dado que. Choveu, dado que o chão está molhado. E, quando chove, o chão fica molhado. Deveria ser maior do que choveu se eu não sei que o chão está molhado. Eu só achei. Então vamos lá, eu estou comparando duas situações. Molhado. Estou comparando duas situações aqui. Nessa situação, eu estou querendo dizer o seguinte: qual a minha expectativa de que choveu? Se eu sei que quando chove, o chão fica molhado. Bom, sei lá, é um número aí. É um número não. Eu não quero falar que é um número porque a gente vai deduzir. Mas enfim. Eu tenho minha plausibilidade. Por enquanto eu só sei que essa funçãozinha, então vamos lá. Só sei que essa funçãozinha, ela toma proposições e retorna alguma coisa, algo que eu consigo ordenar. Certo? Por quê? Porque eu quero comparar situações e eu quero saber qual é a mais plausível. Então eu tenho que ser capaz de ordenar. Né? Eu vou dizer que se A dado B é maior ou igual do que a linha dado B, isso aqui para mim vai significar a mesma coisa que dizer A é mais plausível. Eu não vou com maior ou igual, vou com maior só, tá? A é mais plausível do que a linha dado que eu sei B. Né? Então, isso que significa ser capaz de ordenar. E o que eu vou dizer é o seguinte, cara, eu quero que esses números sejam tais, ou que esse bagulho seja tal, essa funçãozinha seja tal, que eu consiga concluir algo sobre isso. Ou seja, que quando eu sei que quando chove, o chão fica molhado, e eu me pergunto se choveu ou não, eu tenho um número, ou eu tenho um valor. E aí, se eu descubro que o chão está molhado, é isso que mudou dessa situação para essa, né? Eu descobri que o chão está molhado. Eu quero que a minha possibilidade de choveu aumente. Quero ter um número maior. Número, falei número de novo, mas enfim. Tá, vamos pensar em tipo, requisitos sobre essa funçãozinha. Bom, um requisito razoável é o seguinte, cara. Se A dado B é maior do que a linha dado B. Né? Essa é a minha primeira hipótese. A segunda hipótese é a seguinte. A linha dado B é maior do que a duas linhas dado B. Ou seja, eu sei que A é mais plausível que a linha, e sei que a linha é mais plausível que a duas linhas dado B. Eu vou querer que isso conclua que A dado B é maior do que a duas linhas dado B. Isso não é verdade para qualquer imagem. Né? Essa função aqui, né, o domínio dela é proposições. E eu quero determinar a imagem. Né? Não é toda imagem que vai ter essa propriedade. Né? Então, por exemplo, se eu falar que essa função que atribui um vetor em Rn para cada proposição, vetores em Rn podem ser ordenados de alguma forma, mas não é uma ordem total. Né? Não significa que não é uma ordem que você pode... como chama isso? Caralho, esqueci o nome. Não é uma ordem transitiva. Não é uma ordem transitiva. Né? Se A é maior do que a linha e a linha é maior que das linhas, eu não posso concluir que A é maior que das linhas. Mas eu quero que seja transitivo, porque eu quero comparar duas proposições e eu quero que seja transitivo, faz sentido, né? Se eu falo que A é mais plausível que a linha e que a linha é mais plausível que a das linhas, eu quero que A seja mais plausível que a das linhas. Se você exige isso, tem teoremas que falam o seguinte, ó, toda ordem transitiva pode ser trocada pode ser representada, vamos dizer assim, representada por números reais. Tá. Isso é um teorema. Toda ordem transitiva pode ser representada por números reais. Então, já que eu sei disso, e eu quero que a minha plausibilidade seja transitiva, então eu vou escrever aqui, plausibilidade tem que ser transitiva, ou expectativa, sei lá, eu estou chamando de plausibilidade por enquanto essa função. Se eu sei disso, então eu vou falar assim, cara, então A e B é um número real. É isso que eu vou usar para representar as minhas plausibilidades. Tá? O que significa que pode ser representada por números reais? Significa que, se você me der uma ordem que é transitiva, eu posso atribuir um número real para cada elemento desse ordenamento e manter o mesmo ordenamento. Tá? Eu sempre posso. Então vamos usar números reais para representar isso. Certo? Ok, beleza. O segundo requisito vai ser o seguinte. Se eu tenho duas proposições compostas, né? O que eu quero dizer com uma proposição composta? Tipo, A e B
A ou B, como que eu vou representar ou aqui? Eu vou escrever ou, mais fácil. Vou escrever E também, mais fácil. A ou B. A e B ou C e não A, sei lá, qualquer coisa assim. Então essas são proposições compostas, né? Eu vou dizer o seguinte, se eu tenho duas proposições compostas que são equivalentes, ou seja, o que é proposições compostas que são equivalentes? Significa que se eu usar as regras de lógica booleana, eu consigo derivar uma da outra. O que eu quero dizer com isso? E a outra da uma, né? Eu consigo provar uma a partir da outra e a outra a partir da uma. Ou seja, elas têm uma relação de C e somente C. Né? Então, por exemplo, não há é igual a. Tipo, se eu sei não há, se eu sei que não choveu, eu sei que choveu. Né? Então, elas são equivalentes. Eu sempre que eu tenho duas proposições compostas que são equivalentes, elas têm a mesma plausibilidade. Pô, isso é meio óbvio, né? Se elas são equivalentes, né? Se elas são a mesma afirmação, elas têm que ter a mesma plausibilidade. Né? E aí eu vou começar um jogo de tipo, cara, eu vou impor lógica de primeira ordem para encontrar vínculos que minha plausibilidade tem que satisfazer. Não existe outra possibilidade. Se eu impuser essa regra de que eu vou partir de uma expressão e de outra expressão que é equivalente, calcular as plausibilidades e igualar, né, porque elas têm que ser iguais, e aí eu vou encontrar vínculos que me contam coisas sobre essa funçãozinha de plausibilidade. Deixa eu dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Então, exemplo. Qual que é a plausibilidade de não A dado B? Cara, a princípio eu não sei, mas eu vou partir do seguinte princípio. Porra, isso tem que ser uma função, chama de f, da plausibilidade de A dado B. Certo? Se eu sei a plausibilidade de A dado B, eu deveria ser capaz de descobrir a plausibilidade de não A dado B. Né? E ela não pode depender de outra coisa, tem que depender só disso. Eu não preciso impor isso, eu poderia impor que ela depende disso, que ela depende de B dado A, que ela depende de C dado A e tal, e chegar na mesma conclusão, mas eu vou restringir porque isso torna a conta mais fácil. Tá? Tem lá no livro do Axel, que tem a prova mais complexa, tá lá. Tá? Mas eu vou, a princípio, supor esse caso que é mais fácil. E aí, eu vou fazer o seguinte, bom, eu acabei de falar, né, que eu sei que não há, sei lá. Então eu faço, cara, então a plausibilidade de não há dado B é igual à plausibilidade de A dado B. Pô, certo? Mas a plausibilidade de não há, ela é uma função da plausibilidade de não há dado B. Ela é essa função f. Bom, mas aí eu posso de novo e fazer que isso aqui é isso aqui. Né? Eu posso tirar o não. Cada vez que eu tiro um não, eu boto um f, certo? Ou seja, eu acabei de descobrir uma propriedade que essa função f tem que ter. Se eu aplicar ela duas vezes no x, ela tem que retornar o x. Ela tem que ser a própria inversa. Né? Ela tem que ser nilpotente nessa função f. Se eu aplicar ela duas vezes, eu tenho que ter o mesmo resultado. Ou, na verdade, eu tenho que recuperar o mesmo x. Legal. Consegui um vínculo que a minha plausibilidade precisa satisfazer. Enfim. Onde que eu vou chegar se eu começar a impor essas coisas? Eu vou chegar no seguinte, cara, eu vou chegar numa série de equações funcionais que minha plausibilidade precisa satisfazer. Tá? E essas equações funcionais, eu posso olhar para a matemática delas e tentar descobrir coisas. E aí eu vou descobrir o seguinte, tá? Se eu fizer isso, eu não vou fazer isso agora, porque senão eu vou ficar, já estou gravando há bastante tempo, e se eu fizer isso eu vou ficar 2 horas gravando. Mas se eu fizer isso, eu vou chegar à seguinte conclusão, tá? Qualquer que seja, qualquer que tenha sido, então aqui a conclusão. Tá? Conclusão que eu vou tirar. Qualquer que tenha sido a minha definição, suponho que eu defini lá a função plausibilidade. A minha definição de A e B é sempre possível encontrar uma outra função. Eu vou chamar de cochetinho, de chavinha, A e B, que tem o mesmo ordenamento e satisfaz as seguintes condições. True, dado qualquer coisa, ou verdadeiro. A proposição verdadeiro é sempre 1. A proposição falso é sempre 0. A plausibilidade de não A dado B mais a plausibilidade de A dado B é 1. A plausibilidade de A dado C mais... a plausibilidade de A ou B dado C é igual à plausibilidade de A dado C mais a plausibilidade de B dado C menos a plausibilidade de A ou B dado C. Ou seja, se eu quero saber se A ou B são verdadeiros, menos... é isso mesmo, né? Se eu quero saber se A ou B são verdadeiros, eu só preciso saber se A é verdadeiro, B é verdadeiro e qual é a interseção entre os dois. Deixa eu só confirmar, porque agora eu não lembro se é isso. Eu acho que é mesmo. Cara, se não for, enfim, não importa muito. Mas é sim. E também que é o seguinte, A e B dado C igual a dado C vezes B dado C e A.
Se você olhar para um livro de teoria de probabilidades, você vai encontrar no primeiro capítulo dele um livro de matemático, né? O que é um livro de matemática de teoria de probabilidades? É um livro que não fala nada sobre a interpretação física de probabilidades. Ou seja, eles não estão interessados no que significa aquilo do ponto de vista de interpretação. Mas existe uma série de axiomas que você fala assim, dado uma sigma álgebra, blá 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 blá, eu chamo de probabilidade uma medida que tem as seguintes propriedades. Uma medida sobre esse conjunto da sigma álgebra que tem as seguintes propriedades. Tá? Você vai encontrar isso se chama axiomas de Kolmogorov. Tá? E olha só que interessante. O conjunto de proposições sob a álgebra booleana é uma sigma álgebra. E essa medida que eu defini em cima, essa medida que eu estou chamando de plausibilidade, isso aí que eu estou chamando de plausibilidade, é uma medida em cima dessa sigma álgebra e satisfaz todos os axiomas de Kolmogorov. Tá? O que isso significa? Significa que esse objeto que eu estava chamando de plausibilidade, ele é uma probabilidade, nesse sentido. No sentido de que toda a estrutura matemática que a gente usa para probabilidades vale para esse número aí. Que eu estou chamando de plausibilidade. Em momento nenhum eu falei de frequência, em momento nenhum eu falei de experimentos repetidos, em momento nenhum eu falei de nada disso. Eu só quero medir quão plausível é uma proposição de uma forma que eu consiga ordenar de menos plausíveis para mais plausíveis. A única coisa que eu fiz. E eu cheguei num negócio que satisfaz todas as propriedades matemáticas que uma função probabilidade, que uma medida de probabilidade tem que satisfazer. Então eu vou chamar essa porra de probabilidade, por que não? Sabe? É isso, eu vou chamar isso de probabilidade. A partir desse momento eu vou escrever assim. Probabilidade da proposição A, dado que a proposição B é verdadeira. Faltou um aqui. A, dado B, está sempre entre 0 e 1. É um número entre 0 e 1. Então, cara, é isso. Isso é uma probabilidade. E quando eu estou falando probabilidade, quando eu uso a palavra probabilidade, é dessa probabilidade que eu estou falando. Da minha capacidade de atribuir plausibilidade a proposições lógicas e ordená-las dentro de uma avaliação de qual é mais plausível. Tá? E aí, quando eu falo, cara, quando chove, o chão fica molhado. E eu falo, o chão está molhado. Eu sempre posso falar sobre qual a probabilidade de que choveu, dado que o chão está molhado, e que quando chove o chão fica molhado. Não quero escrever de novo, copiar e colar. Pô, cara, ela tem que ser um pouquinho maior do que a probabilidade de que choveu se eu não souber que o chão está molhado. É um pouquinho maior. Certo? Ela é um pouquinho maior. Não significa que eu posso concluir com certeza que choveu, mas significa que a minha expectativa sobre ter chovido ou não é um pouquinho maior. Então, é assim que eu processo informações incompletas. Tá? Aí você vai perguntar, cara, mas como que você atribui esses números para as proposições? Como que você atribui? Porque até agora eu não falei de observação. Eu falei lá em cima. Em cima eu falei que inferência é fazer observações e extrair informações sobre elas. Certo? Até agora eu não falei de fazer observações. Estou falando de como eu ordeno a plausibilidade das coisas. Tá? Então, como eu atribuo plausibilidades / probabilidades. Como que eu faço isso? Né? Cara, vamos lá. Eu tenho alguns princípios. Um princípio, por exemplo, pode ser um princípio de simetria. Que é o seguinte. Cara, se eu não tenho nenhuma informação, então imagina que eu tenho as possibilidades para um evento sejam A1, A2, A3, etc, até AN. São essas as possibilidades para um evento. Né? São essas possíveis proposições, né, ou esse evento é A1, ou esse evento ou A1 é verdadeiro, ou A2 é verdadeiro, ou A3 é verdadeiro, por diante. Mas é uma relação disjuntas também. Né? Significa que só uma delas pode ser verdadeira de cada vez. Né? Imagina que eu estou nessa situação. Por exemplo, A e não A. Choveu ou não choveu. Ou choveu ou não choveu. Certo? Aí, eu vou falar o seguinte, cara, imagina que eu não tenho nenhuma informação que me permita discriminar entre essas opções. Pô, então a única probabilidade, né, que eu posso atribuir a qualquer uma desses AKs, eu vou colocar um parênteses aqui só para ficar mais bonito. Vou chamar de A1, A2, parênteses não é uma ideia, né, porque colchetinho, né, A1, A2, isso não vai parecer chamada de função. Então, se eu não tenho nenhuma informação, eu vou dar aqui dado informações, quaisquer. Tipo, eu vou chamar de razão porque é as minhas hipóteses sobre o mundo, meu modelo sobre o mundo. Eu chamo de M de H. Mas se eu não tenho, nesse conjunto de informações M, nada que discrimine entre essas possibilidades, a única possibilidade é que todas elas tenham a mesma probabilidade. Eu não posso atribuir probabilidades diferentes. Eu não tenho nenhuma informação a priori. Eu não tenho nenhuma informação a priori. Informação a priori é qualquer coisa que eu coloco aqui dentro. Não tenho nenhuma informação a priori. Eu não sei o que colocar ali, né, que me discrimine entre essas possibilidades. Então, a única resposta correta é que todas tenham a mesma probabilidade e elas sejam sobre N. Né, porque elas têm que somar 1, porque são eventos disjuntos, que eu falei lá em cima, né? Tipo, eventos disjuntos têm que somar 1. Cadê? Em algum lugar eu falei isso. Sei lá, em algum lugar eu falei isso. Mas eventos disjuntos têm que somar 1. É uns axiomas de Kolmogorov. Então, a única possibilidade é que todas elas sejam iguais a 1 sobre N. Né? Então, esse é o princípio de simetria. Se eu não tenho razões para discriminar entre a possibilidade A ou a possibilidade B, eu tenho que atribuir
Isso que a gente chama de prior não informativo. Tem gente que não gosta de chamar de a priori, tá? Aí usa essa palavra em inglês mesmo, prior, que significam coisas diferentes. Ou, vamos chamar de probabilidade não informativa. Ou seja, não traz nenhuma informação nova, certo? Ela não discrimina entre as possibilidades. A única coisa que eu posso fazer é atribuir a mesma probabilidade para todo mundo, porque eu não tenho informação que me permite discriminar. Se eu falar assim, eu joguei uma moeda para cima aqui, não vou te falar o resultado. Foi cara ou coroa? Cara, eu vou falar meio para cada um, porque eu não sei nada. Eu só sei que você jogou uma moeda para cima. Eu não tenho nenhuma razão para supor que essa moeda não é enviesada. Você não me deu informação nenhuma sobre a moeda. Você não falou essa moeda é uma moeda com tal formato, com tal distribuição de peso, e eu joguei do jeito X, do jeito Y. Não, tudo que eu sei é que você jogou uma moeda para cima, e uma das faces, ela caiu, e quando ela caiu, uma das faces estava para cima. Eu não sei mais nada. Então a única coisa que eu posso falar é meio. Eu não tô falando sobre nenhuma propriedade física da moeda. Eu não tô falando, se eu jogar a moeda muitas vezes para cima, eu espero que metade das vezes dê cara e metade das vezes dê coroa. Não é isso que eu tô falando. Eu tô tentando representar o meu estado de conhecimento sobre a moeda. É só isso que eu tô falando. Eu tô tentando representar o meu estado de conhecimento sobre a moeda. E depois, né, o próximo passo é como eu atualizo o meu estado de conhecimento sobre a moeda, dadas as observações sobre ela. Isso é outra coisa. Como eu atualizo racionalmente no sentido de obedecer às leis da lógica, conforme eu vou recebendo informação sobre ela. E aí, então é isso, né? Voltando. Eu não posso falar qualquer coisa diferente de meio para cada lado, porque eu não sei. Ainda que a sua moeda não seja justa. Imagina que você jogou uma moeda enviesada. Você não falou isso para mim, eu não sei. Então eu não posso incluir isso na representação do meu conhecimento. Certo? Nota. Eu não estou sendo subjetivo, porque eu não estou falando sobre as propriedades físicas da moeda. Saca? Eu não estou sendo subjetivo no sentido de, eu posso atribuir qualquer probabilidade que eu quiser. Não, é isso. Eu estou dizendo é o seguinte, cara, eu não tenho informação sobre a moeda. Tá? Eu estou tentando representar o que eu sei sobre ela, essa distribuição de probabilidade. Ainda que ela seja uma moeda enviesada, se eu não sei disso, a única coisa que eu posso falar é, cara, tem probabilidade meio, eu vou atribuir uma probabilidade meio de ser cara e meio de ser coroa. Porque eu não estou falando sobre a moeda, eu estou falando do estado do meu conhecimento sobre a moeda. Beleza? Então, nesse sentido é subjetivo porque a minha atribuição de probabilidades depende do meu estado de conhecimento. Então depende de uma... Mas não é subjetivo no sentido de que pode ser qualquer coisa. Eu tenho que ter uma atribuição racional de probabilidade. Eu não posso falar, já que eu não sei, eu vou dar que é 80% de ser cara e 20% de ser coroa. De onde? Do cu? Não posso falar isso. Certo? Eu tenho que ter uma atribuição racional. E esse princípio de simetria é uma atribuição mais razoável do que não usar esse princípio de simetria. Mas isso é pouco, porque isso não me permite... e quando eu sei coisas sobre a moeda? Como que eu incluo isso? Tá? Então aí a gente vai em outra direção, que é a seguinte, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar para essa moeda, eu vou tentar descobrir algo sobre ela. Tá? E eu vou fazer o seguinte, cara, eu gostaria de ter uma forma. Então, aqui eu vou falar o seguinte. Então, como incorporar informação. Eu gostaria de ter uma forma de ordenar diferentes atribuições. Eu comecei ordenando proposições, certo? Eu descobri que tem que ser uma probabilidade. Agora eu faço, eu posso atribuir qualquer probabilidade a princípio, né? Eu não tenho nenhuma regra ainda, além do princípio de simetria. Mas eu gostaria de ter uma forma de ser razoável nisso, né? De atualizar essas probabilidades de forma racional, quando eu descubro nova informação. Então eu gostaria de pegar essas diferentes atribuições de probabilidade, e aí eu vou chamar assim, cara, eu tenho um P, que é uma atribuição de probabilidades, né? Ou seja, um P de A da B, tem um Q de A da B, etc. Imagina que todas essas são diferentes atribuições de probabilidade. Tá? Uma é 50-50, a outra é 40-60, a outra é 70-30 e assim por diante. Então são várias distribuições. São várias possíveis atribuições de probabilidade desses eventos. Cara, desculpa, vou colocar M, né? Vou usando M. Enfim, é o meu modelo sobre o mundo. É o meu estado do meu conhecimento sobre o mundo. O M é um conjunto de proposições que descreve o meu estado de conhecimento, as informações que eu já tenho. E eu vou fazer o seguinte, cara, eu gostaria de ordenar essas atribuições de probabilidade. Eu gostaria de ordenar elas. Eu gostaria de colocar a mais razoável para cima e a menos razoável para baixo nesse ordenamento. E, de novo, eu gostaria que essa ordem fosse transitiva. Eu gostaria que se o P é mais razoável do que o P' e o P' é mais razoável do que o P das linhas, eu gostaria que o P fosse mais razoável do que o P das linhas. Onde que eu vou chegar? Eu vou chegar que eu preciso de uma função, entre aspas, ele chama de funcional porque eu vou enfiar uma coisa que já é uma função dentro dele, isso vai me dar um número real, para ordenar as coisas. Então eu vou definir um funcional que chama de S. Tem nenhuma razão para chamar de S. Não existe nenhuma comparação sendo feita aqui com nenhuma grandeza física que também usa a letra S para ser representada, tá? Não tô falando isso. Tá? Na verdade, mas enfim. E eu quero ordenar, né, esse funcional vai ordenar essas minhas atribuições. A atribuição P vai ter um número e a atribuição Q vai ter outro número. E se o P for maior, ele é a atribuição que eu vou escolher, que ele é mais razoável. Tá? Bom, tem coisas que eu gostaria de satisfazer nesse funcional. Porra, por exemplo, desculpa. Eu preciso dar um passo atrás. Nota que eu tô falando de incorporar informação, né? Então esse funcionário tá errado. Tá? Esse funcionário tá errado. Eu tenho que dar esse passo atrás, desculpa. Ele é só esse de P. Eu tô atualizando minha distribuição. Então eu tenho uma distribuição atual, tá? Hoje eu atribuí Q. Eu atribuí a probabilidade Q. Ou seja, para cada A1, A2, A3 ali, ou seja, para cada A1,
né, para cada proposição A1, A2, etc., a N, eu atribuo as plausibilidades Q de A1, Q de A2 e assim por diante. Né? Ou seja, né, WM é igual a Q de A1 e assim por diante. Q de A1, eu vou escrever com a letra K. Tá? K entre 1, 2, 3, até N. Então, essa é a minha atribuição. Isso significa dizer que eu tenho a atribuição Q de probabilidades. Né? Então, eu já tenho essa atribuição. Aí eu descobri uma informação nova. Então, essa é a ordem que as coisas estão acontecendo. Tá? 2. Descobri uma informação nova. Descobri uma informação nova. Então, eu vou trocar a minha atribuição de probabilidade. Porque uma pessoa racional, se ela descobre uma informação nova, ela atualiza o que ela achava sobre o mundo, né? Ela atualiza para uma nova atribuição de plausibilidades para as coisas. Vou trocar a minha atribuição para P, certo? Ou seja, minha nova atribuição vai ser que a plausibilidade de A, K, dado M, opa, é igual a P, agora não é mais Q, agora é P, certo? E entre, né, para alguma atribuição P, eu não sei qual é ainda, certo? Eu não sei qual é ainda, não tem uma regra ainda de como fazer isso. Para alguma distribuição P, então tem várias, P1, TP2, TP3, tem várias atribuições possíveis, várias atribuições possíveis, na verdade, atribuições possíveis, na verdade infinitas, certo? E eu gostaria de ordená-las de melhor para pior. Melhor para pior em que sentido? Em face, melhor para pior, em face da nova informação, e é a informação que eu obtive. E aí, assim, quando eu faço isso, né, eu já falei, eu quero que esse ordenamento seja transitivo. Ou seja, eu quero que, dada a minha atribuição atual, eu quero um número que eu consiga usar para ordenar essa porra. Né? Então eu quero um número que eu consiga usar para ordenar essa porra. Esse número eu chamo de S. E ele vai funcionar assim. Se o P1 se o S de P1 for maior do que o S de P2, se o S de P1 for maior do que o S de P2, eu vou preferir atribuir P1 do que atribuir P2. Beleza? Então é assim que o S funciona. Mas, cara, o S tem alguns requisitos básicos, né? Por exemplo, vou dar um requisito básico. Se eu permutar os símbolos que eu uso para os meus A1, A2, A3, A4, se eu chamar o A2 de A5 e o A5 de A2, por exemplo, se eu permutei os índices ali, cara, isso não deveria mudar. Né? Na hora que eu calcular o S, isso não deveria mudar o S. Porque eu não mudei nada da minha atribuição de probabilidades, eu só chamei uma coisa de um novo símbolo. O que mais? Caramba, essa informação que eu descobri, se essa informação nova que eu descobri, só diz respeito ao A5, a minha atribuição do A1, do A2, do A3 não pode mudar. Certo? Não deveria impactar. Só no sentido de que tem que somar um, né? Então se um aumentar, as outras tem que diminuir, mas isso tem que acontecer de forma independente. Tipo, se o A1 era mais plausível que o A2, e eu descobri uma informação que só muda o A5, o A1 tem que continuar sendo mais plausível que o A2. Certo? Tipo, não pode mudar. Certo? Outra coisa, se não tiver nova informação, se não houver nova informação, eu não posso trocar de atribuição. Se eu não descobrir nada, por que eu vou mudar a minha atribuição? Certo? Então, S de Q dado Q, na ausência de novas informações, tem que ser sem acento, maior que qualquer outro S de P dado Q. E assim por diante, eu vou impondo essas coisas, né? Se a minha atribuição contém informações sobre dois subsistemas que são independentes, então a minha nova informação não pode mudar, se eu tenho uma nova informação sobre o subsistema 1, ela não pode mudar a minha atribuição de probabilidade do subsistema 2, e assim por diante. Eu vou criando esses princípios básicos, e aí, quando eu imponho eles, eu descubro que só existe um funcional S possível que satisfaz todas essas coisas. Então essas coisas são localidade, ou seja, a informação que diz respeito só a um subdomínio do espaço que eu estou trabalhando não pode afetar outras coisas, invariância por mudança de variáveis, que mais? Na ausência de nova informação as coisas não podem mudar, na ausência de nova informação as coisas não mudam, e se eu tenho subsistemas independentes, não afeta a atribuição do outro. E assim por diante. Então, são essas quatro desiderata, que o pessoal chama, né? São quatro coisas que eu quero impor sobre esse funcional S que me permite atualizar minha atribuição de probabilidades quando eu descobrir informação nova. E aí só existe um funcional que satisfaz essas quatro desideratas, que é o seguinte. P de A1 vezes log de P de A1 dividido por Q de A1. Mais essa mesma coisa para A2. Mais, etc. Mais
Quem já estudou teoria de informação alguma vez na vida, sabe que isso aqui se chama entropia relativa. Então a escolha do nome S não é aleatória, né? Ela é uma entropia. Isso me diz, isso me chega na seguinte afirmação. Eu devo atribuir, na descoberta de uma informação nova, minha nova atribuição de probabilidades deve ser aquela que maximiza a entropia relativa com a atribuição anterior. E a minha nova atribuição de probabilidade deve ser, dentre as compatíveis com a informação nova, aquela que maximiza a entropia relativa com a atribuição anterior. Então eu vou falar de novo. Sempre que eu descobrir uma informação nova, minha nova atribuição de probabilidades, plausibilidades, expectativas, chame o que quiser, eu chamo de probabilidade porque deve ser, dentre as que são compatíveis com a informação nova, ou seja, dentre as que atribuem probabilidade zero para qualquer evento incompatível com a informação nova. Então vamos lá. Eu descobri uma informação nova. Eu olho para o espaço de todas as atribuições de probabilidade possíveis. Pego todas as atribuições de probabilidade possíveis. Aí eu pego aquelas que, sempre que elas atribuírem uma probabilidade não nula para algo que não é compatível com a informação nova, eu jogo elas fora. Vocês não servem. Porque eu sei que essa informação nova exclui esses casos. Então eu pego o que sobrou, calculo a entropia relativa delas com a minha atribuição atual e pego a que tiver a maior entropia relativa. O que significa? Significa, de certa forma, isso é uma atribuição mínima. Saca só, isso é uma atribuição mínima. Eu vou mudar o menos possível a minha distribuição. Para a distribuição mais incerta possível, tá? Com mais incerteza, com menos informação, dentre as que são compatíveis com a atribuição que eu tenho agora. Então, essa é uma espécie de princípio de parcimônia. Tá? Eu só vou mudar o que precisa mudar para ser compatível com a informação nova e vou mudar da maneira que seja menos informativa possível. A entropia relativa é uma medida de quanta informação uma distribuição possui sobre a outra. Eu quero que seja mais parecida com a anterior, a que assuma menos hipóteses, desde que ela seja compatível com a informação nova. Isso aqui é um princípio de máxima entropia. É isso. Ah, onde que isso é Bayesiano? Isso é Bayesiano porque eu não vou fazer, mas isso implica o teorema de Bayes. Nem é o teorema de Bayes, eu chamo de regra de Bayes, porque isso implica a regra de Bayes. Eu não vou provar aqui, mas isso implica que a probabilidade de uma informação nova... nem vou escrever isso, mas isso implica a regra de Bayes. Existe uma diferença entre regra de Bayes e teorema de Bayes, eu não vou entrar nisso. Mas isso implica a regra de Bayes. Isso implica que... isso implica que perdão. Isso implica que se eu descobrir algo sobre vamos lá. Eu tenho uma atribuição de probabilidade A. Eu vou escrever essa regra de Bayes. Isso implica a regra de Bayes. E eu descobri uma informação nova I. A minha nova atribuição tem que ser a seguinte. Eu quero saber... eu vou começar com o meu prior, que é... Qual que era a minha probabilidade para A antes de eu descobrir essa informação? Eu vou multiplicar pela probabilidade dessa informação, dado que A fosse verdadeiro. Eu vou dividir pela probabilidade daquela informação, independentemente de A. Essa é a regra de Bayes. Tá? O princípio de mudar a máxima entropia implica a regra de Bayes, tá? Mas isso aí é história para outro dia, porque já tá longo esse vídeo. Então é isso. É assim que você atribui informações novas, é assim que você faz tudo isso.